Eu quero meditar com vocês a respeito da vida do servo de Deus. E eu quero usar, irmãos, como base o chamado ISO 9000. Quero fazer uma analogia, uma comparação a respeito do código ISO 9000 e a vida do crente em nossos dias. Mas primeiro nós vamos para a definição do que seja o ISO 9000, só para que você possa situar-se nessa situação. A expressão ISO 9000 designa um grupo de normas técnicas que estabelecem um modelo de gestão da qualidade para organizações em geral, qualquer que seja o seu tipo ou dimensão. Essa família de normas estabelece requisitos que auxiliam a melhoria do processo interno, a maior capacitação dos colaboradores, o monitoramento do ambiente de trabalho, a verificação da satisfação dos clientes, colaboradores e fornecedores, num processo contínuo de melhoria de sistema de gestão da qualidade. Aplicam-se a campos tão distintos quanto materiais, produtos, processos e serviços. Quando nós observamos o mercado industrial, enfim, as prestadoras de serviço, nós vemos que existe para estas empresas, para estes campos, toda uma série de normas, técnicas que padronizam, se assim podemos definir, padronizam o serviço oferecido. Para que uma empresa consiga o código ISO 9000, ela precisa sujeitar-se desde a diretoria até aquele que faz o trabalho mais braçal, o trabalho mais rude dentro da empresa, a uma série de normas, regras que são impostas para que a empresa possa conseguir o código ISO 9000. Nós vemos, irmãos, que essa procura normatizar, em colocar tudo de forma certa, de forma correta, é um anseio das empresas lá fora. É um anseio da sociedade. E esse código ISO 9000, com certeza, trouxe para o consumidor final uma série de vantagens que nós podemos ver na prática. Produtos de melhores qualidades, um serviço melhor, enfim, uma série de vantagens para o cliente final. Mas hoje eu quero trazer, irmãos, eu quero trazer para a vida do crente o código ISO 9000. Da mesma forma que as empresas procuram estabelecer regras para que ela possa fluir da melhor forma possível, a vida do crente também deveria ter um código ISO 9000. Para que todos pudessem ser certificados, passar pela certificação, observando normas que o levariam a uma vida de plena comunhão com Deus, de plena observação dos princípios do Senhor. E certamente, amados, nós abriríamos uma divisão grande entre aqueles que estão dentro da igreja apenas por estar e daqueles que realmente querem estar com Deus. Mas evidentemente que isso não será possível, claro, não será possível. Mas nós sabemos, irmãos, que Deus já colocou para nós uma norma que é até um pouco mais rígida, que é a norma dele próprio, é a norma da justiça do Senhor. E a justiça do Senhor nos chama a atenção, irmãos, para algumas particularidades que aqueles que se dizem crentes, que aqueles que se dizem servos do Senhor, precisam observar no seu dia a dia. O que nós temos observado nesses últimos tempos, irmãos, é uma liberdade total. Todo mundo faz aquilo que acha conveniente, da forma que acha conveniente, da forma que entende, sem querer prestar contas a ninguém. Mas nós sabemos que não é desta forma. Nós sabemos que aquilo que Cristo Jesus fez para conosco, a obra restauradora de Cristo Jesus, para que nós possamos integrar esta obra, fazer parte dessa obra, precisamos adequar a nossa existência a uma série de situações, a uma série de normas que, se não forem observadas, com certeza não teremos acesso às bênçãos de Deus e, por fim, à salvação. Se o crente hoje, irmãos, que vive da forma que acha conveniente, sem querer enquadrar a sua vida na vontade do Senhor, sem procurar entregar a sua vida de forma total e observar aquilo que Deus quer para as suas vidas, essas pessoas com certeza não terão de Deus
as bênçãos, não terão de Deus aquilo que Ele tem reservado, tem separado para aqueles que procuram adequar sua vida. Nós sabemos disso, irmãos. Deus nos chamou, irmãos, para vivermos uma vida diferente desse mundo. Nós precisamos entender isso, irmãos, que nós não estamos nessa terra para viver segundo os rudimentos dessa terra, para seguirmos o movimento dessa terra, para seguirmos aquilo que essa terra prega como normal, como legal e como necessário. Não, de forma alguma, nós não estamos aqui para observarmos essas orientações, porque nós temos uma orientação que veio direto dos céus. É uma orientação que, infelizmente, está sendo jogada aos poucos, em pedaços cada vez maiores, na lata de lixo. Mas eu quero falar para você, meu irmão que me ouve nesse momento. Quero falar para você, meu querido, minha querida, que Deus não muda. Os princípios de Deus são imutáveis. A palavra de Deus é eterna. A palavra que Deus proferiu e deu-nos é a mesma há 2000 anos atrás e será a mesma nos próximos 2000 anos. É a mesma palavra, irmãos. Ela é imutável. E para que nós possamos, irmãos, ter acesso verdadeiramente a Deus, usufruirmos aquilo que Ele tem, o seu poder, a sua presença, a sua alegria, o seu espírito, enfim, uma diversidade de situações que traz benefício para a nossa vida espiritual, para que eu tenha acesso a essas situações, eu preciso colocar a minha vida de forma que Deus exige, da forma que o Senhor exige e viver por esses ensinamentos. E nós temos visto, irmãos, que o código ISO 9000 com certeza seria muito válido na vida do crente. Porque Deus deu a liberdade, irmãos, nós temos essa liberdade. Isso me faz lembrar também o povo de Israel. Quando o Senhor os tinha, o governo era realmente de Deus na vida dos israelitas, nós vemos que eles procuravam, eles conseguiam andar. A partir do momento que eles passaram a observar um rei como seu governante máximo, eles erraram tantas vezes. Nós sabemos que em nossos dias nós temos o livre-arbítrio, claro, é bênção de Deus na nossa vida, é meu poder de escolha, é meu direito de escolha. Sabemos disso, irmãos, mas em alguns aspectos isso traz um mal muito grande na vida das pessoas, porque as pessoas querem trazer Deus para o seu contexto de vida, querem adaptar Deus ao seu modo de vida, mas não querem se adaptar à forma que Deus exige, não querem se adaptar àquilo que Deus exige para as nossas vidas. E nesse andar da carruagem, amados, é que nós vemos tanta barbaridade, quanta coisa muito louca que surge nesses últimos dias. É o evangelho que está perdendo totalmente a rota. É o evangelho, irmãos, que está descendo. Claro, o evangelho que é pregado pelos homens. O evangelho, ele é eterno, não muda de rota. Mas o evangelho que é pregado pelos homens está perdendo por completo a rota, errando, pegando desvios esburacados, inclusive, de difícil acesso, de difícil retorno ao caminho principal. E o mal disto, irmãos, é uma geração que nasce sem conhecer a Cristo Jesus. É uma geração que nasce, que cresce sem conhecer o poder de Deus. É uma geração que nasce, cresce, que vive totalmente distante das orientações de Deus, porque não procuram conhecer o Senhor, não procuram adequar suas vidas às normas que Deus colocou para cada um de nós que queremos ser seus servos. E eu quero falar, amados, para você, dentre tantas normas que nós encontramos na palavra do Senhor para as nossas vidas, não são difíceis de segui-las? Claro que não. Porque quando nós colocamos o nosso coração nas mãos do Senhor, quando nós nos colocamos diante do Todo-Poderoso, nós somos comprados por Ele. O Senhor derramou, Cristo Jesus derramou o seu sangue para que eu pudesse ser propriedade de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20 diz: pois Ele os comprou e pagou o preço. Portanto, usem o seu corpo para a glória dele. Essa é a recomendação, amados. Nós fomos comprados e custou a Cristo Jesus muito sofrimento. Uma vida de comprometimento com Deus. E por fim, o seu sangue derramado numa cruz. Este é o nosso custo, meu irmão. Este foi teu preço.
Mas quando nós fomos comprados, passamos a ser propriedades de Deus. E como propriedade de Deus, pessoal amado, e como propriedade de Deus, irmãos queridos, nós precisamos nos colocar segundo aquilo que o nosso dono deseja. Se sou eu propriedade de alguém, se eu sou escravo, vamos usar o termo escravo que se aplica bem. Se eu sou escravo de Deus, se eu sou escravo do Senhor, eu já não posso viver segundo a minha própria vontade, mas que a vontade do Senhor se manifeste na minha vida. E quando a vontade do Senhor se manifesta na minha vida, irmãos, eu terei na minha existência uma espécie de ISO 9000, uma série de normas que eu estarei observando para que eu possa desenvolver bem a minha existência, para que eu possa agradar acima de tudo aquele que me comprou a preço de sangue. Porque esse é nosso objetivo maior nessa terra, é agradar a Deus, é estarmos de bem com o Senhor, é satisfazermos Deus na nossa vida. Tem você que me ouve procurado satisfazer Deus na tua vida? Você tem procurado colocar Deus no centro da tua existência? Ah, Elias Oliveira, mais ou menos, sabe como é que é, tem muita coisa interessante, eu preciso observar isso, observar aquilo. Quero falar para você, meu amado, em primeiro lugar, é preciso fazer a vontade daquele que nos comprou a preço de sangue. E após a vontade do Senhor ser satisfeita nas nossas vidas, aí sim podemos olhar para a nossa vida pessoal e tentar fazer alguma coisa, mas tudo à luz da aprovação do Senhor. É a norma de Deus sobre a nossa vida, é a norma do Senhor, é a norma do Senhor sobre a nossa vida. Nós precisamos nos adequar a esta verdade. E quando isso torna-se uma realidade na nossa vida, quando eu tomo consciência, quando nós tomamos consciência que não somos nossos, mas que estamos aqui acima de tudo para agradar, para a glória, como diz em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, para a glória do Senhor. Nós somos para a glória do Senhor. Quando nós entendemos isso, irmãos, a nossa vida será diferente, porque nós vamos ter os mesmos anseios do Senhor, os mesmos desejos de Deus, os mesmos objetivos, porque teremos uma só mente, e essa mente é a de Cristo. É a mente de Cristo que há de imperar sobre o nosso ser. E o nosso desejo maior, com certeza, será manifestar a glória de Deus em meio à sociedade. Manifestar o poder do Senhor àqueles que necessitam de salvação. E é para isto, irmãos, que nós fomos comprados. Nós fomos comprados para desempenharmos o ID de Deus na nossa vida. É o ID. Você não pode ficar parado. Você tem que levar a mensagem do Senhor àqueles que são teus próximos. A Bíblia já diz que devemos amar o próximo como a nós mesmos. Isso é muito pesado, esse texto. Muitas vezes as pessoas não observam com profundidade. Mas a partir do momento, irmãos, que eu preciso observar e cumprir a vontade do Senhor, o amar ao próximo como nós mesmos, implica em querer que o próximo tenham a mesma bênção, que o próximo tenham as mesmas bênçãos que eu tenho, porque eu sou de Cristo, porque eu sou de Deus. E isto, irmãos, obriga-me a não medir esforços para que aqueles também conheçam a Cristo Jesus. Isto é amar o próximo, amado. Não é dar roupa, não é dar um prato de alimento, uma cesta básica, também faz, mas não necessariamente isso, porque nós partimos do princípio que a presença do Senhor é o que há de mais importante para a vida humana. E quando eu me coloco desta forma, amados, eu estarei cumprindo uma das normas de Deus para a minha existência. Outro aspecto que nós precisamos observar é que, a partir do momento que nós somos comprados a preço de sangue, o Senhor chama-nos para vivermos em santidade. Este viver em santidade, irmãos, leva-nos a sermos separados do mundo. Ou seja, as práticas comuns àqueles que vivem nas trevas não pode ser comum a mim. Eu não posso ter os mesmos prazeres que eles têm. Eu não posso andar nos mesmos caminhos que eles andam. Eu não posso querer almejar as mesmas diversões, os mesmos passatempos. Enfim, eu não posso querer uma cópia do mundo para mim,
porque eu sou chamado para ser separado por Deus, separado pelo Senhor, e isto é, para ser santo. Esse chamado de santidade, irmãos, é para você que me ouve neste momento. O Senhor chamou-nos e separou-nos para sermos um povo exclusivo dele. Faz-me lembrar novamente o Antigo Testamento, quando Deus tirou um povo exclusivo para si, e a este povo ele deu normas, deu orientações, deu direções. É a mesma coisa para nós em nossos dias. O Senhor foi lá e separou-nos das trevas, separou-nos deste mundo, quebrou as nossas cadeias foram quebradas, cadeias que nos ligavam, que nos prendiam ao pecado, foram quebradas para que nós pudéssemos desempenhar uma vida diferente, uma vida cheia da graça do Todo-Poderoso. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 16, porque escrito está, sede santos porque eu sou santo. Sede santos porque eu sou santo. Eis aí, irmãos, uma norma de Deus para a minha vida e para a tua vida, uma norma para todos aqueles que querem servir ao Senhor, para todos aqueles que foram comprados a preço de sangue. Eles precisam observar a norma da santidade. Sem santidade, nós não poderemos ver a Deus. Em 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 13, diz ainda, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus com todos os santos. Precisamos ser, irmãos, isento de culpa. Nós precisamos dessa isenção de culpa. E isso só é possível quando eu desempenho uma vida de santidade. E essa vida de santidade, amados, ela só é possível quando eu me dou de verdade para o Todo-Poderoso. Não é uma coisa apenas teórica, subjetiva, não de forma alguma. É necessário que haja uma ação, irmãos, que haja um doar-se de verdade completo para Deus, que você se adeque à vida do Senhor, que a vida de Deus, a vida do Senhor adentre a tua existência, que a vontade do Senhor adentre o teu coração, que molde por completo a tua existência, molde por completa a tua vida. E quando isso acontece, amados, nós vamos matar a nossa velha e maldita natureza humana para que o Espírito Santo de Deus seja aquele que venha reger a nossa existência, reger a nossa vida. E quando nós somos santos, irmãos, o interessante é que nós vamos ter comunhão íntima com Deus, porque a santidade, meu amado, é a mesma qualidade que o Senhor tem desde os tempos eternos. O Senhor é santo, Ele diz, sede santos, porque eu sou santo. E se você desenvolve uma vida de santidade, com certeza terá acesso à presença do Senhor. E muito das coisas que nós temos visto hoje, que são inseridas no nosso contexto, o contexto chamado gospel ou chamado evangélico, eles cairão por terra, porque você vai analisar não mais pela tua carne, pela tua velha natureza humana, mas você verá pelos olhos do Espírito, você verá pela vontade de Deus, pela manifestação de Deus na tua existência, e você vai descobrir, irmãos, que tantas práticas que hoje são comuns, elas são inaceitáveis na vida dos santos, mesmo que leve um rótulo de gospel, mesmo que leve um rótulo de crente, um rótulo de evangélico, ou até de cristão, mesmo que carregue sobre si esse rótulo, mas, com certeza, quando nós somos santos, nós não nos deixamos mover pela aparência, mas nós vamos conhecer a raiz e vamos viver a vontade de Deus na sua essência, na nossa existência. Você é santo? Você é santo, meu amado? Essa palavra não é de julgamento, mas uma pergunta para que possa refletir. Você vive em santidade? Ah, Elias Oliveira, é impossível vivermos em santidade nesse mundo. Se você pensa dessa forma, está claro que você não vive em santidade. Eu quero falar para você, tu precisas mudar de vida enquanto é tempo. Porque a norma de Deus para a tua existência é que tu sejas santo, santo, porque sem santidade não verás a Deus. Ser santo não é difícil. A partir do momento que você tenha consciência que és propriedade do Senhor, que a tua vida não é para si próprio, mas é para Deus, o Espírito Santo de Deus te dá todas as condições para que você possa desenvolver uma vida reta,
uma vida justa, uma vida íntegra e ainda que possas produzir os frutos do Espírito. Só é possível quando nós nos colocamos como escravos do Senhor. É certo, irmãos, que há muitos que não querem ser escravos de Deus. Querem estar no patamar mais alto. Eu sou filho de Deus, ensino, não sei o quê. Mas eu quero dizer para você que precisamos sim sermos escravos do Senhor. Porque escravidão, irmãos, implica em tirar a nossa própria vontade para que a vontade do nosso dono venha reger por completo a nossa existência. E aqueles que são escravos do Espírito Santo, aqueles que são totalmente do Senhor, aqueles que são totalmente de Deus, essas pessoas são cheias do Espírito Santo de Deus. E é esse Espírito Santo que enche o nosso coração com toda a sorte de bênção, irmãos. Coisas que nos faz andar, que nos faz ter condições de vivermos sobre a face da terra nesses dias difíceis. É o Espírito Santo de Deus dentro de você, que transborda em você, que lhe dá condições de dizer não para o pecado, de dizer não para o diabo, de possuir o discernimento e entender o que é de Deus e o que não é de Deus. Tudo isso é a manifestação do Espírito Santo de Deus em vossa vida, amados. E a recomendação do Senhor em Efésios capítulo 5, versículo 18, enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito. Irmão, você é cheio do Espírito Santo de Deus? Você é a habitação do Espírito Santo de Deus? Eu quero falar para você que só há uma forma do Espírito Santo habitar em você. É quando você é santo. Se não houver santidade na tua vida, ou seja, se você não estiver separado das normas do capeta, se você não estiver totalmente isento das normas do cão, amados. Por que separado? Não cumprindo, não fazendo, não exercendo as normas de Satanás na sua vida. Só é possível sermos santos quando você fecha a porta da tua vida para o cão. E quando você é santo, irmãos, você é cheio do Espírito Santo de Deus. Esse enchimento é contínuo, claro, é contínuo, irmãos. Esse enchimento, ele é consequência da tua busca, da tua vida reta, da tua vida de meditação na palavra, da tua vida de busca pela presença do Senhor, de proximidade com Deus. Quanto mais próximo do Senhor, mais do Senhor você recebe. Quanto mais próximo de uma lareira, mais calor você recebe. Quanto mais próximo de uma fogueira, mais calor você recebe. É por aí, meu amado. Quanto mais próximo de Deus, mais do Espírito você recebe. E quando você está cheio do Espírito Santo, a tua vida, ela frutifica. Poderão ver na tua existência. Poderão ver na tua existência, irmãos, que você é de Deus. Gálatas, capítulo 5, versículos 22 até o 26 diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Você entendeu, amado, o que é ser cheio do Espírito Santo de Deus? Aqui está descrito resultados das pessoas que são cheias do Espírito Santo de Deus. Essas pessoas crucificaram a carne. Esse crucificar a carne, irmãos, significa que abandonaram o pecado, abandonaram aquilo que o mundo diz que é legal, abandonaram aquilo que o diabo diz que é legal, que é bom, que é aceitável. E vai por aí, o capeta vai soprando nada a ver que aqui tem, só uma vez, essa história toda, e você vai observando, e você vai aceitando a orientação do capeta, e você vai quebrando as normas de Deus, e quando você acorda, se acordar, claro, você está totalmente envolvido por Satanás, totalmente amarrado pelo diabo, com a comunhão que devias ter com Deus totalmente quebrada, despedaçada. Quando o homem está desta forma, ele não tem comunhão com Deus.
É onde, irmãos, as pessoas procuram viver as aparências da vida. Muitos hoje estão aí amarrados pelo diabo, totalmente despedaçados pelo capeta, procurando viver as aparências da vida, meus amados. É buscando naquilo que o mundo oferece uma versão que possa satisfazê-lo sem deixar ainda mais culpado. É onde as pessoas buscam as versões gospel que hoje tanto existe por aí. É versão gospel para tudo. A última novidade é filme pornô gospel. Sem contar as baladas gospel, festa junina gospel, é não sei o que gospel, é tanta coisa gospel que nós temos, amados. Isto aí, querido, são atalhos que são oferecidos pelas trevas. Tem a mesma cara, tem o mesmo nome, tem até a mesma placa, mas lá no fundo são caminhos de morte, porque apaga o Espírito Santo na tua vida, apaga o Espírito Santo na vida do homem. E nós não fomos chamados para vivermos este mundo, amados. Coloca isso na tua cabeça. Tem muita gente que quer servir a Deus, mas quer curtir o mundo. Nós não fomos chamados para curtir o mundo. Nós não fomos chamados para curtir o mundo, povo de Deus. Precisas entender isso. Tu precisas entender que nós fomos chamados para curtir exclusivamente, unicamente, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somos comprados a preço de sangue, gente boa. E se sou comprado a preço de sangue por Cristo, como eu posso curtir esse mundo maldito? Esse mundo ruim, cheio de pecado? Como posso ter prazer naquilo que é comum a Satanás? Nós precisamos estar atentos, irmãos. Porque os dias são dias de imitações. Os dias são dias em que o diabo vai se manifestar e já está se manifestando como anjo de luz. O diabo já se manifesta como anjo de luz. E tem aprisionado a muitos, amados. Enquanto a crentaiada espera um levante militar para prender crente, para colocar crente na cadeia por professar o nome de Cristo, enquanto a crentaiada espera isso, o capeta já não se aguenta mais, já tem que abrir novas prisões, abrir novos locais, porque tem tanta gente aprisionada pelas cadeias do cão. É a verdadeira perseguição, irmãos. É o diabo que se levanta armado até os dentes e consegue prender, consegue trazer para as prisões satânicas um tanto de crente que querem viver segundo este mundo. E a ideia do capeta é exatamente essa. Venha pra cá que nós temos uma versão. Venha pra cá, que é que tem, gente? Que é que tem? Não, nós podemos também usufruir disso. E vem pra cá, e vem pra cá. E o capeta vai aprisionando as pessoas, meus queridos. Aprisionando cada vez mais. Mas é porque falta, irmão, comprometimento com Deus, porque os homens hoje já não querem servir ao Senhor, os homens já não querem viver segundo Deus, e a consequência é cair nas garras do cão. Eu quero falar para você, amado, se você lê a Bíblia todo dia, se você vai na igreja em todos os cultos, você ouve até música gospel o dia todo, ouve tudo que é gospel, só lê livro gospel, etc. Até os canais de televisão que você assiste é gospel. Mas, presta atenção, se dentro do teu coração, meu irmão, está acesa uma chama que arde por este mundo, no sentido de usufruir este mundo, e você permite incursões por este mundo, você vai lá e volta, faz aquilo de errado e volta, faz não sei o que e volta, é mentiroso, é adúltero, é fornicador, você gosta de curtir aí algumas coisas erradas dessa vida. Eu quero dizer que toda essa vida que você leva, padronizada, com certeza, padronizada como um crente exemplar, valor nenhum tem para Deus. Porque o que Deus quer de mim, quer de você, é que tenhamos dentro do coração temor, amados, temor por Ele, temor por Ele. E temor, irmãos, que nos faz observar os seus princípios, as suas normas, e a praticá-las. Salmo 111, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Olha só a recomendação do Senhor, mais uma norma de Deus para a tua vida. Ele diz, o temor é o princípio da sabedoria. Temer a Deus, irmãos, é respeito por Deus, respeito pela vontade do Senhor. Temer a Deus é fazer a vontade do Senhor no teu dia a dia, é você pesar
poxa, se eu vou fazer esse ato e esse ato é pecado, eu estarei quebrando minha comunhão com Deus. Mas porque eu tenho temor a Deus, eu tenho respeito pelo que Deus fez por mim, eu prefiro não pecar, eu prefiro não fazer a coisa errada. Temor, respeito a Deus, é o princípio da nossa sabedoria, amados. E se você não carrega dentro do teu coração esse respeito pelas coisas sagradas, por aquilo que é de Deus, infelizmente você não pode ter comunhão com Ele, porque você quebra uma das regras, uma das normas básicas. Esteja atento a estas verdades. Em Provérbios capítulo 8, versículo 13, diz ainda: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu os aborreço. Ouça, Provérbio 8, versículo 13. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Vê o que é respeito a Deus? É você adequar a tua vida à vontade do Senhor. Aqueles que vivem, amados, na prática do mal, no mau caminho, fazendo as coisas que arrancam a presença do Senhor nas suas vidas, esses com certeza não temem a Deus e estarão debaixo do rigor do Senhor, do rigor da justiça do Todo-Poderoso. Estejamos atentos. Vamos procurar viver Deus na nossa vida. Vamos procurar nos enquadrar na visão do Senhor para a nossa existência. Não venhamos pecar contra Deus, meus amados. Como nós dissemos no princípio, ISO 9000. Nós precisamos buscar também, irmãos, uma série de normas e observá-las em nossas vidas. Aqueles que estão aí no nosso mercado observam a regra do ISO 9000, as normas do ISO 9000, para que seus produtos sejam padronizados, tenham qualidade, tenham aceitação, para que os serviços sejam bons. E nós, amados, muitas vezes nós não observamos também o ISO de Deus na nossa vida. Nós precisamos colocar dentro de nosso coração os princípios do ISO de Deus, que é exatamente viver a vontade dele acima de todas as coisas, dizendo não para o pecado, sermos estranhos nessa terra por não usufruirmos os mesmos prazeres dessa terra, mas querermos em tudo, irmãos, satisfazer Deus, satisfazer o Senhor, satisfazer aquele que nos comprou a preço de sangue, e vivendo assim uma vida de santidade, vivermos uma vida de santidade, cheia do Espírito Santo de Deus, transbordantes do Espírito, manifestando a glória do Senhor, temendo, respeitando a Deus com todas as nossas forças. Quando nós assim vivemos, povo de Deus, nós vamos receber do Senhor aquilo que Ele tem prometido para o seu povo. E seremos um povo forte, um povo sadio, e um povo no qual o Todo-Poderoso terá prazer, terá satisfação. Uma pergunta para você. Deus tem prazer na tua vida? Deus tem satisfação na tua vida? Pensa bem, presta atenção, porque é mais sério do que você imagina, muito mais sério. Vamos viver, portanto, irmão, as normas de Deus na nossa vida. Permitamos que o ISO de Deus seja uma verdade fundamental na nossa existência e observado com todas as nossas forças. Que Deus te abençoe, meu querido, e que encha teu coração de paz e de alegria, e que a paz do Senhor venha resplandecer sobre a tua face sempre, em nome de Jesus.